Olha, irmãos, é interessante nós observarmos e compreendermos estes aspectos, porque em determinado contexto da Bíblia, a palavra fé, ela pode representar um sentido. Ela pode ter um sentido, certo? Porque, por exemplo, como nós lemos lá Romanos 10, 17, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ali é fé para a salvação. Agora, quando o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, quando ele diz assim: pelo mesmo Espírito a outro é dado o dom da fé. Ali já não é fé salvífica e nem é fé aqui nesse sentido que nós acabamos de dizer, a fé prática, mas é uma manifestação dos dons do Espírito através da fé. Vamos ler aí, abra comigo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que fala sobre a manifestação dos dons espirituais, certo? Nós falamos agora há pouco, começamos falando a respeito da fé natural, certo? Essa daí é natural, comum, pertinente a todos. Depois nós dissemos que o outro aspecto da fé é a fé salvífica, fé para a salvação. Depois dissemos também que o outro aspecto é a fé prática, a fé que vivemos constantemente. Agora nós estamos mostrando a fé como dom do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, a diversidade dos dons espirituais aí a partir do versículo 4. Aí no versículo 9, não, no versículo 8, vamos ler a partir do versículo 8, diz assim, ó: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Isso aqui são manifestações dos dons do Espírito. Versículo 9: e a outro, pelo mesmo Espírito, o quê? E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Observe que aqui, no versículo 9, a palavra fé aparece não no sentido de fé natural, não no sentido de fé salvífica e também não no sentido de fé prática, mas no sentido de dom do Espírito Santo de Deus. É uma manifestação do dom do Espírito Santo de Deus que leva o crente a crer em determinadas circunstâncias totalmente adversas, totalmente alheia à sua vontade e ao seu controle, em momentos em que tudo parece estar perdido e quando não há nenhuma possibilidade de reverter a situação, mas naquele determinado momento o Espírito Santo manifesta o dom da fé no coração de alguém, no coração de um crente, e naquele momento Deus opera maravilhas, Deus opera milagres, porque a manifestação do dom do Espírito Santo aconteceu naquela hora. Aleluia. Dom da fé é o dom que possibilita nós alcançarmos o sobrenatural. É a fé que é manifestada através do dom do Espírito para alcançarmos o sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Vou ler de novo aí, versículo 9: e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Aqui a fé é no sentido de dom. Amém, meus irmãos? Amém. Para encerrarmos, diga assim comigo: a fé como um conjunto de normas. Nós precisamos entender também que a fé, ela é entendida e compreendida também como o conjunto doutrinário que nós professamos, que nós cremos, que nós pregamos. O conjunto de regras doutrinárias, o conjunto de ensino, é o nosso bojo doutrinário que nós acreditamos e pregamos. Certo? Vamos ler aí rapidinho Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos,
6. Passou de novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 7. Aleluia. Depois da instituição dos diáconos, o texto sagrado aí relata da seguinte maneira. Quem achou Atos 6, 7, amém? Amém. Observe o versículo 7, diz assim, ó. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia o quê? A fé. Aqui a fé já não é fé salvífica, já não é fé natural, já não é fé prática e nem é fé como dom do Espírito. Mas aqui diz que grande número dos sacerdotes passaram agora a acreditar, a crer naquilo que estava sendo pregado e naquilo que estava sendo ensinado pelos apóstolos. Aí o texto sagrado diz: se multiplicava o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Grande parte dos sacerdotes agora estavam obedecendo os ensinos sagrados de Cristo manifestados através dos apóstolos, e principalmente acreditando na ressurreição de Cristo Jesus. Para encerrar, o versículo 5 da pequena carta de Judas, e eu torno a dizer, não é Judas o bandido, viu, meus irmãos? Esse Judas aqui que você lê na Bíblia era o meio-irmão de Jesus. Ele muito provavelmente só veio a se converter depois da ressurreição de Cristo. Mateus capítulo 13, 55, está lá o nome dos irmãos de Jesus, e o texto diz: e não estão entre nós suas irmãs? Este aqui era um dos irmãos de Jesus e que aceitou, converteu-se depois da ressurreição, certo? Então toda vez que você vê aqui Judas, esse escritor aqui, essa carta, a Epístola Universal do apóstolo Judas, não é Judas o sem vergonha não, viu? É o Judas crente. Vamos lá, para encerrar, versículo 5 desta carta, ela só tem um capítulo mesmo. Versículo 5 diz assim, aliás, versículo 3, perdão, diz assim, ó: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Fé aqui, neste contexto aqui, é o conjunto doutrinário que nós pregamos, professamos, dizemos. Aí mais uma vez, aproveitando aqui o ensejo, e lembrar da nossa escola bíblica dominical e da preciosa lição que nós estamos estudando na classe adultos agora nesse trimestre, que é exatamente mostrando as falsas, as heresias passadas que estão aí se remodelando e se apresentando novamente. Para quê? Para que a gente tenha condição de batalhar e defender a nossa fé. E a fé aqui, torno a dizer, é aquilo que nós acreditamos, é aquilo que nós cremos. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Amém? Missionário.